Gente, bom dia, graça e paz. Tudo bem? Aos corajosos aí que vieram hoje. As pessoas também que estão nos acompanhando aí online, né? Nós pedimos para que as pessoas que estivessem aí num grupo de risco aí não comparecessem, né? Então a gente também tem essa responsabilidade aí nesse momento aí, para que a gente não alastre aí a situação, tá bom? Obrigado, então, por estarem aqui. Só lembrando que nós confirmamos a vigília para sexta-feira, até que só se alguma coisa diferente acontecer aí no caminho, tá? Então, estaremos aqui. O CR na quarta-feira também estará aqui, jiu-jitsu confirmado. Então, tá tudo aí acontecendo, ok? Vamos confiar em Deus aí, como o Carlão disse. E lembrando que o percentual de letalidade desse vírus é bem baixo para as pessoas que estão saudáveis, né? Então, vocês já devem ter acompanhado aí, está em torno de 0,2%, né, as pessoas que vêm a óbito com o coronavírus. Então, existem muitas doenças que matam muito mais. Claro que é um perigo, porque é um contágio rápido, né? E ainda não temos um remédio eficiente. Por isso que a gente está tomando essas precauções aqui. Tá bom? Muito bem. Estamos, então, na nossa série de Efésios. Quem acompanhou as duas primeiras aqui? Olha aí que legal. Muito bem. Então, estamos na terceira, né? Óbvio. Vamos, então, pedir aí isso. Nossa série chama Plenitude de Vida. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Efésios, tá? Então, por favor, quem puder acompanhar aí com a sua Bíblia. Eu trouxe aqui, nós vamos projetar aqui na versão NVT, na nova versão transformadora. Então, talvez fique um pouquinho diferente da de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Nós vamos dividir essa primeira parte do capítulo 3 como se fosse uma peça de teatro. Então, essa peça de teatro nós vamos dividir em 3 cenas, tá? Paulo, ele vai contar essa história aos Efésios e nós vamos tentar entrar nesse contexto aí, nessa narrativa. Então, por favor, bastante foco, bastante atenção, né? A cena número 1, ela está nos versículos 1 e 2 e ela vai falar sobre o propósito da vida, ok? Cena 1, o propósito da vida. Então vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Quando penso em tudo isso o quê? Os 2 primeiros capítulos que ele já estava conversando com os Efésios, né? Então só recapitulando, capítulo 1, nós fomos eleitos como igreja, né? No Pai, redimidos no Filho e selados no Espírito, né? Capítulo 2 fala de uma nova vida transformada em Cristo Jesus. Então, quando Paulo pensa em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Muito bem, então o que Paulo está falando aí? Paulo está dizendo primeiro que ele é um prisioneiro, né? E ele era mesmo, ele estava na cadeia de Roma. Ele estava preso lá. Mas, olha o detalhe, Paulo sabia que ele não era um prisioneiro do Império Romano. Não foi César que prendeu Paulo. Olha a visão que Paulo tinha. Não foi Agripa que o mandou a César. Não foi o motim dos judeus que ocasionou tudo isso. Não foi a perseguição dos judeus ou a romana que haveria de vir logo em seguida. Não era isso que estava aprisionando os cristãos. Não era isso que deixava Paulo preocupado. Paulo sabia que ele estava sim numa prisão, mas a prisão dele era por causa de Jesus Cristo. Paulo tinha plena consciência do propósito da vida dele. Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça
a graça de Deus a vocês gentios. Paulo sabia que essa era a missão de vida dele. Esse era o propósito da vida dele. Então não importa aonde isso ia acontecer. Se fosse na prisão em Roma ou no palácio. Não importa se fosse numa multinacional ou num carrinho de cachorro-quente. Se fosse numa comunidade, se fosse numa tribo africana ou em Manhattan. Não importa onde Deus o colocasse, o importante para Paulo é que ele estivesse cumprindo o propósito da sua vida. É essa a responsabilidade que Deus me deu, de estender a graça dele a vocês gentios. Então, se eu estiver fazendo isso, não importa onde eu esteja, não importa a situação que eu estiver passando, se eu estou livre, se eu estou preso, se eu estou rico, se eu estou pobre, não importa o cenário, as circunstâncias, não importa. O importante é eu estar cumprindo o propósito da minha vida. E aí fica uma reflexão para nós. Primeira reflexão, eu sei o propósito da minha vida? Para Paulo estava claro o propósito da vida dele. Porque se nós estamos vivendo uma vida sem entender o nosso propósito, para onde nós estamos indo? Qual é o objetivo? Com que foco eu tenho agido? Aonde eu quero chegar? Então nós precisamos buscar em Deus entender tudo isso. E a gente já vem falando sobre isso aqui há um bom tempo. Qual é o propósito da igreja do Senhor aqui? Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco, na sequência do texto. Mas nós precisamos entender aonde Deus nos quer. O que Deus quer que a gente faça? Aonde Ele quer que eu influencie? Qual o cenário que o Senhor quer que eu transforme? Não importa aonde Deus vai me colocar. O importante é eu estar fazendo aquilo que Ele quer que eu esteja. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com isso, né? Reclamando do cenário onde a gente trabalha, reclamando do ambiente, reclamando dos nossos colegas de trabalho, reclamando do vizinho que faz barulho, reclamando do cunhado que chega em casa na hora inoportuna, reclamando das pessoas que nos atrapalham na vida, reclamando e reclamando. E eu fico pensando que muitas vezes a gente não entendeu que para nós seguirmos a Cristo, nós temos que ser prisioneiros dele. Nós temos que ser servos. E sabe o que é um servo? O servo está rendido ao seu Senhor. Rendido, nós cantamos aqui, né, sobre rendição. E a gente às vezes não para pensar no que é estar rendido a Deus. A gente estava falando sobre isso ontem aqui no nosso momento de oração aqui do jejum. Estávamos em poucos falando sobre isso. A importância de nós nos rendermos ao Senhor. E eu lembrei daqueles filmes de guerra, aonde o exército mais forte invade uma terra e conquista um espaço. E aí o que acontece com os soldados inimigos? Ou são mortos, ou se rendem. Não tem outra saída para ele. E aí imagina aquele cenário, todo mundo já assistiu esses filmes aí, e aí os caras chegam, ou vocês se rendam, ou vocês morrem. E aí o cara se rende. E a primeira coisa que o soldado faz quando ele se rende? Ele joga a arma no chão. Esse é o sinal de que ele não quer mais lutar. Eu vou jogar minha arma no chão. Depois ele tem que levantar a mão para dizer que ele não vai tomar nenhuma atitude suspeita. E depois, se possível, ainda de joelhos. Então esse seria o cenário de uma pessoa rendida. As armas no chão, as mãos para cima e os joelhos dobrados. É essa posição que Deus espera de nós, irmãos. Só que a gente não quer se render. A gente quer continuar lutando com Ele. Ele pede algo para nós, a gente quer andar pelo outro caminho. A gente está sempre fugindo de Deus.
Sabe aquele filme do Batman? Aonde o cara rouba uma carteira, ele sai correndo, e aí porque ele vê uma sombra atrás dele, ele não sabe o que é, ele entra numa rua escura de Gotham City, depois ele entra na outra, e ele está fugindo, daqui a pouco ele entra num beco. É assim os filmes, pode perceber. Aí ele entra num beco, o beco está escuro, uma lixeira de um lado aqui, uns ratos saindo, um prédio escuro assim, umas goteiras, um portão, e ele tenta pular a lixeira, ele tenta escalar o portão, aí ele não tem lugar para fugir, aí ele volta para tentar escapar da onde ele veio, mas aí desce o morcegão. Aquelas asas assim gigantes. Joga uma algema de morcego nele e ele é preso. E a gente está sempre fugindo de Deus, andando pelas ruas escuras da vida. A gente não quer se render ao Senhor. É impressionante. É impressionante como a gente está sempre procurando um beco para se esconder, para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Sabe por quê? Porque Deus pede para você perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Mas você foge disso a todo custo, você evita a pessoa, você sabe que quando ela vai estar lá, você não vai naquele ambiente, sabe? E você não vai na reunião da família, porque você sabe que ela está lá, eu vou ter que pedir perdão para ela, e Deus está me incomodando, e eu não posso. E aí Deus te pede para você ser bênção na vida de uma pessoa, mas você sabe que aquela pessoa dá um trabalho danado, e ela vai ficar te ligando sempre, e você quer evitar trabalho, você já tem tantos problemas na sua vida, né? Mas Deus está te incomodando para você ser bênção na vida daquela pessoa, se aproximar dela. Ela está precisando de você. Ah, não, mas vai dar muito trabalho. Então eu vou tocar minha vida aqui, deixa que ele... Né? Deus prepara outra pessoa. E a gente vai sempre fugindo do propósito de Deus de alcançar as pessoas. Querido, deixe Deus te capturar. Deixe Deus te prender com o seu amor. Deixe Deus te levar para esse projeto de vida tremendo. Não importa onde a gente vai estar, o importante é estar certo que nós temos um propósito de vida e Ele está no comando das nossas vidas. Amém? Muito bem, quando a gente entende isso, a gente avança. Olha, eu achei que o Carlão não estava sabendo usar, mas realmente está com problema. Deixa eu apertar de novo aqui. Agora foi 2. Então vamos voltar aqui. Muito bem. Perdão, viu, Carlão, pelo meu julgamento, viu? Olha só os versículos 12 e 13. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Então o que estava acontecendo aqui? Quando as pessoas viram Paulo sendo preso, o seu pastor, o seu líder, o seu grande mestre sendo preso, eles ficaram preocupados. Falou, meu Deus, se estão prendendo Paulo, o que vai ser de mim? E agora a igreja? Quem é que vai pregar aqui? Quem é que vai evangelizar? Quem é que vai tocar a missão? Né? Se prenderam Paulo, que era o nosso grande referencial, eles vão nos prender também. E a igreja começou a ficar desanimada. A igreja começou a ficar preocupada. Mas aí Paulo escreve essa carta e fala assim, olha, queridos, não se preocupem. Sabe por quê? Porque eu sofro por causa de vocês. Eu estou aqui porque eu quero, Paulo está dizendo. Esse foi a minha decisão de levar a graça de Deus até vocês gentios. E eu sabia que esse era o resultado. A gente vê a história de Paulo, ele até sendo avisado para não ir para Jerusalém, que ele ia ser preso. Ele falou, não, eu estou preparado. Esse é o propósito da minha vida e eu vou cumprir. Então ele estava ali porque ele queria, ele não fugiu do seu objetivo. Então, gente, fiquem despreocupados. Eu estou aqui porque eu quero sofrer por vocês. E esse sofrimento é uma honra para vocês. Porque através do meu sofrimento é que vocês estão agora com livre acesso a Deus. Porque agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus.
Por isso, não desanimem. Então, qual é o motivo para a igreja não desanimar? É que agora nós temos acesso direto a Deus. Olha que tremendo isso. Nós não precisamos fazer mantras, fazer orações, virar para Meca 3 vezes ao dia. Nós não precisamos pedir para a mãe interceder pelo filho. Nós não precisamos fazer sacrifícios. Nós não precisamos mais sacrificar no templo de Jerusalém. Nós não precisamos de mais nada disso. Agora, porque Paulo sofreu por eles e abriu esse caminho, esse acesso em Cristo Jesus, né? Por meio da fé em Cristo, olha aqui, olha, o objeto aqui, ó, da nossa fé. Em Cristo Jesus, nós temos agora acesso com ousadia e confiança à presença de Deus. Olha só o que trouxe de resultado a prisão de Paulo e uma pessoa que entendeu o seu propósito de vida. Imagina se todos nós tivéssemos entendido o nosso propósito de vida. Imagina quantos Paulos Deus não poderia levantar aqui. Imagina se toda a igreja do Senhor entender o propósito de vida. O quanto vai ser o impacto e a amplitude desse projeto. Queridos, nós temos sabido lidar com esse privilégio aqui de acesso à presença de Deus, de olhar face a face para o nosso Criador, de não precisarmos mais agora de que ninguém interceda por nós, mas eu posso dobrar os meus joelhos, eu posso fechar os meus olhos, eu posso conversar com Deus a qualquer momento, e eu sei que Ele está me ouvindo, que Ele me atende, que Ele me ouve. Nem sempre Ele dá tudo o que eu quero e que eu peço, graças a Deus por isso, porque eu também não sei pedir. Lá na frente eu vejo, nossa, se Deus tivesse feito aquilo que eu tinha pedido, eu estava complicado agora. Deus sabe o hoje, o amanhã e o ontem, e Ele sabe o que nós precisamos de melhor. Então nós confiamos que essa presença diante de Deus, essa oração, esse contato, Ele nos dá uma ousadia, Ele nos dá ânimo. É por isso que a gente não desanima, porque a gente sabe que nós temos um Deus pessoal, presente, poderoso, amoroso, atento ao nosso clamor. Amém? Muito bem. Então esta é a cena 1, é a cena do propósito da vida que Paulo trouxe para nós. É uma cena meio que de drama, né? Ele preso, escrevendo para as pessoas, gente, não desanimem, temos acesso a Deus, foi por vocês que eu estou aqui, fiquem tranquilos, Deus está no comando. É uma cena de drama. A cena 2, ela vai falar sobre o propósito de Deus. Essa já é uma cena de suspense. Por que de suspense? Olha só o versículo 3 a 5. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Você tem segredos? Não precisa me contar, porque senão não vai ser mais um segredo. Guarda aí com você. Muito bem, talvez a gente tenha alguns segredos, né? E eu me lembro de uma conversa entre 3 pastores. Eles estavam um se abrindo para o outro, né? É importante nós termos esses momentos, né, onde a gente se abre para as pessoas, né? Pessoas de confiança, né? Então, 3 pastores ali, o ambiente estava seguro, né? Aí o primeiro pastor falou, olha, eu quero me abrir então, dizer que o meu problema realmente são as mulheres. Eu fico assim muito tentado pelas mulheres e eu preciso vigiar muito nisso. Já pensei em sair com essa, já pensei em sair com aquela, mas Deus me segura. E é um negócio tremendo.
Aí os outros dois, amém, vamos orar por isso. O segundo, olha, meu problema é dinheiro. Dinheiro, eu gosto de pegar as coisas que não é meu, os meus olhos crescem nas coisas dos outros, né? Eu sou ambicioso e, olha, orem por mim. Orem por mim porque eu estou aqui entre vocês, né? Então eu estou aqui confessando a minha dificuldade. E o terceiro, irmãos, orem por mim. Eu não consigo guardar segredo. Muito bem, queridos, qual o segredo que você tem? Aqui, Paulo, ele entra aqui com a palavra grego mysterium, né? Que foi traduzida por segredo aqui na NVT, e ele vai falar o seguinte, olha, gente, Deus, o próprio Deus, revelou esse segredo a mim. Quando vocês lerem o que eu escrevo, vocês vão entender a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Então vocês já percebem que Cristo está aí nessa jogada, nesse segredo, nesse mistério, né? E ele não foi revelado às gerações anteriores. Olha que interessante, Daniel, que foi, né, interpretar sonhos de reis, que recebeu revelações dos finais dos tempos, escatologia, nem Davi, nem Salomão, homem da sabedoria de Deus, nem Moisés, que viu Deus face a face, ninguém havia entendido esse segredo que ele vai contar agora. Apenas agora, Cristo, pelo Espírito, revela aos santos apóstolos e profetas. Tudo isso até agora estava escondido. Por isso que essa cena é de suspense. Muito bem, e o que é que estava escondido? Este é o segredo revelado. Preste atenção. Tanto os judeus como os gentios que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Aí você vai pensar assim, não, mas espera aí. Quando Deus chama Abraão, ele fala que nele serão benditas todas as famílias da terra, né? Depois ele volta a falar isso lá com Moisés. Não, então existem promessas aonde os gentios seriam alcançados. Então que história é essa que esse segredo estava assim tão guardado? Queridos, todos os escritos dos judeus do Velho Testamento chamavam, apontavam para que os judeus fossem luz para as outras nações. Isso é verdade. Mas em momento algum, nenhum judeu passou pela cabeça que os gentios seriam um só povo com eles. Isso não entrava na cabeça de um judeu, de forma nenhuma. Eles eram os escolhidos de Deus. Eles eram a nação santa, eles eram um reino de sacerdotes, eles estavam claro para eles que eles alcançariam as outras nações através de um Israel forte, poderoso. É por isso que eles veem no Messias um general de guerra para libertá-los de Roma e trazer para Israel um poderio militar. Um governo autoritário. Esse era o plano dos judeus. Todas as promessas de alcançar os outros povos, nenhuma passava pela cabeça deles que Deus pegaria os povos pagãos, os gentios, aqueles que não sacrificavam no templo. Falou, vou colocar todo mundo no mesmo grupo. Agora, todos vão participar igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Todos agora vão participar do mesmo corpo e desfrutar da mesma promessa em Cristo. Qual é a promessa em Cristo? É o reino de Deus, é o reino dos céus, é a eternidade, é uma vida gloriosa com Ele. Agora todos participam de tudo isso.
Então nós vamos entender que o segredo que Paulo está revelando e que estava escondido no Velho Testamento somos nós. É a igreja. A igreja não se tinha noção de igreja no Velho Testamento, mas agora é revelado. Olha que coisa tremenda. Por isso Cristo vem e desmorona todos os muros culturais daquela época. Porque os judeus achavam que a cultura deles era santa e todos os demais eram pecaminosos. Cristo, com isso, desmorona as inimizades raciais. Os judeus se achavam um povo melhor. Desmorona as diferenças sociais. Desmorona a supremacia religiosa. Neste texto, nesse projeto de igreja, nesta revelação de Deus agora, tudo isso é desmontado. E o que Cristo constrói? Ele constrói um corpo único agora. A igreja do Senhor é chamada de todos os povos, de todas as línguas para adorar o Senhor. É chamado de um povo herdeiro e é chamado de uma igreja crente na promessa. É interessante que aquele texto que nós lemos, ele fala o seguinte, olha: este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas. Esse aqui é o segredo, esse aqui é o acesso à igreja. O acesso à igreja é esse aqui. Não é um grupo de escolhidos previamente, é um grupo de quem vai crer nas boas novas. Quem crer nas boas novas participa das riquezas em Cristo Jesus. Por isso o acesso está aberto a todos. Por isso o chamado do Evangelho é a todos. E todos os que creem são chamados para participar da igreja do Senhor. O texto é muito claro. Muito bem. Fechamos a cena 2. Vamos para a cena 3. Então, só recapitulando. Primeira cena foi um drama. Paulo preso, orando pelas pessoas que estavam fora, pedindo para eles se animarem na perseguição que ele estava sofrendo. Cena 2, suspense. Paulo revela um segredo que ninguém havia ainda entendido. Chamar todos os povos para agora ser um único corpo em Cristo Jesus. Agora eu dependo de você, meu irmão. Para nós sermos um corpo, não adianta ter todos serem os pés, porque todos vão andar e não vai ter um corpo para levar. Não adianta todos quererem ser o coração, que vai pulsar e vai irrigar o sangue para qual outro órgão? Percebam, como um precisa do outro, alguém tem que ser a pele, alguém tem que ser o braço, alguém tem que ser o rim, alguém tem que ser a próstata, alguém tem que ser os dedinhos, alguém tem que ser as vísceras. É um corpo completo. Pois é, gente. E eu não posso falar para o outro que, mas você é intestino, cara, tá cheio de coisa, você não está cheirando bem. Então eu não vou andar com você. Porque eu preciso do intestino para filtrar o que eu me alimento. E eu preciso do rim. E eu preciso de todos os órgãos internos, o corpo, ele é completo. Por isso, meu querido, não dá para nós acharmos que nós vamos viver uma vida cristã isolado, sozinho. Eu vou ser cristão de casa, eu vou ser cristão fora da igreja, eu vou ser cristão oculto, eu não preciso manifestar a minha fé. Isso não existe no projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós sejamos um corpo e Ele é a cabeça. Eu sei que alguns queriam ser o cérebro. Eu entendo isso. Às vezes eu também quero ser o cérebro. Mas graças a Deus que nós não somos. Porque Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele sim sabe dar direção para as nossas vidas. E nós vamos para a cena 3 agora. A cena 3 vai falar sobre o propósito da igreja. Se a primeira foi um drama e a segunda foi suspense, a terceira é uma cena de ação. Agora a igreja é chamada para o seu propósito.
Olha só o que ele fala nos versículos 7 e 8. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre o quê? Sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Então, o que Paulo está falando aqui? Este aqui é o poder que o capacita, que capacita a igreja, pela graça e pelo poder de Deus. Nós recebemos o privilégio de servir e anunciar essas boas novas. Queridos, vocês têm noção do que é o poder do Evangelho? Eu acho que às vezes a igreja não para pensar no poder que é essa mensagem que nós temos. A gente está passando pelo coronavírus aí, nós já passamos pelo H1N1, nós já passamos pelo ebola, nós já passamos pela peste negra, que dizimou, né, quase metade da população europeia no século XVI. Nós já passamos por tantas pestes aí, até que os homens conseguem descobrir um remédio. Muito bem. Nós já paramos para pensar que esse vírus do corona não é nada se nós compararmos ele com o pecado? Olhem o pecado como um vírus. Aqui a gente está evitando o corona não se cumprimentando. Então a gente não está evitando abraçar, beijar e dar um aperto de mão. Como é que você evita o pecado? Vocês já viram como o pecado é o maior vírus que há na humanidade? E que ele se infiltra em todas as situações, e que ele entra em todos os corações, e não tem como evitar que o pecado alcance as pessoas que estão sem Deus? Não tem. Não tem como você falar, não, cara, ó, é só você não andar com ele que o pecado não entra no teu coração. Não é assim. O vírus do pecado é o vírus mais letal que existe no mundo, porque além dele matar, e muitas vezes ele mata mesmo, porque o cara se embriaga até morrer, até enfiar o carro num acidente, né? O cara morre de overdose de droga. O cara morre no crime, na violência, querendo ser um machão aí. Então, o crime mata também o corpo, mas ele mata a alma. Ele mata a eternidade da pessoa. Não tem um vírus pior do que o pecado. E qual é a cura para esse vírus do pecado? As boas novas do Evangelho. É isso que tem aí no teu coração e no meu. É o que o Senhor já te deu de graça. E a gente muitas vezes fica aguardando. Eu já tenho o remédio, vou deixar aqui uma porçãozinha aqui no armário. De vez em quando eu tomo um pouquinho, leio a Bíblia. Eu vou tomando por doses, tal, devagarinho. Assim, nunca falta. Também não vamos sobrar também, porque eu não vou ler muito, né? Então deixa aqui, de vez em quando eu tenho acesso ao Evangelho, às boas novas, de vez em quando eu guardo, de vez em quando eu esqueço, daqui a pouco eu lembro, e a gente vai vivendo assim a vida cristã. E aí a pessoa do nosso lado clamando, casamento destruído, os filhos perdidos, nossos colegas no trabalho, todos envolvidos em casos, né, em adultério. A situação é terrível. O mundo perdido, as pessoas buscando nas baladas, buscando nas drogas, buscando no álcool, buscando nas saídas, buscando na pornografia, buscando em qualquer coisa que os satisfaça. O mundo está clamando por uma cura para o vírus do pecado que há dentro deles. E nós temos o remédio, querido.
Paulo, pelo grande poder de Deus, recebeu o privilégio de servir e anunciar essas boas novas. Esse privilégio é de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis em Cristo Jesus. Queridos, não é pouca coisa que nós temos muita coisa para oferecer para esse mundo. Nós temos os tesouros de Deus, esse barril aí, como é que chama isso aí? Esse baú aqui de tesouros, não para de sair coisas. Quanto mais a gente busca Deus, mais Ele se revela. Quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais ela nos enche. Quanto mais a gente ora a Deus, mais Ele se manifesta. Os tesouros de Deus são infindáveis. E a gente está guardando, a gente fechou o baú e escondeu embaixo da cama. Deus espera que a gente sirva aos outros com esses tesouros infindáveis de Cristo. Olha, e ele finaliza, olha, tudo isso está disponível a vocês em Cristo Jesus. Quanta gente vivendo uma vida miserável na fé. E o tesouro está aí, disponível. Para fechar, versículos 9 e 11. Explicar a todos esse segredo, que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Já falamos sobre isso, já foi revelado. O plano de Deus, qual é o plano de Deus? Era mostrar a todos, olha só, explicar a todos, mostrar a todos, presta atenção, a amplitude do Evangelho. Mostrar a todos, os governantes e autoridades nos domínios celestiais. Percebam que este impacto não é só na terra. O impacto da igreja também é no céu. E outros textos dizem que até os anjos e os demônios não sabiam desse projeto da igreja revelada, até que Cristo veio e mostrou tudo isso. Muito bem. Por meio de quem tudo isso vai acontecer? Por meio da igreja. As muitas formas de sabedoria divina. Olha só. Então nós vamos mostrar a todos e explicar a todos esse segredo por meio da igreja. Esse é o propósito da igreja. Explicar a todos o quê? As muitas formas da sabedoria divina. Talvez na sua Bíblia esteja na multiforme sabedoria de Deus. Essa é uma palavra que ela tem assim origens que nos leva assim a multifacetas, multicores, multilados. Percebem? O que Paulo está querendo dizer é que a sabedoria de Deus ela é muito rica e ela tem vários lados. A sabedoria de Deus ela não é apenas uma caixinha religiosa, aonde nós encaixamos Deus na nossa cosmovisão, no nosso paradigma. Deus ele age como ele quiser, aonde ele quiser, do jeito que ele quiser. Não é só da forma que a gente pensa, não. Paulo está dizendo isso, por quê? Porque os judeus precisavam quebrar o paradigma para entender a igreja. Eles rejeitavam a igreja. Então agora por meio da igreja, e eu trouxe aqui o desenho de um diamante, né, que talvez mostre melhor isso. Um diamante tem muitas facetas, né? Para cada lado que você olha, ele brilha de um jeito diferente. É impressionante. Essa é a sabedoria de Deus que está disponível através da igreja. Esse era seu propósito eterno e ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o propósito da igreja é levar a sabedoria de Deus às nações. É anunciar as boas novas. É levar o remédio para esse vírus do pecado. Como nós vamos fazer isso? Através de Cristo Jesus. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é ele é a nossa base. Ele é o nosso alicerce. Ele é aquele que nos sustenta. É Jesus que nos impulsiona. É Jesus que nos leva. Queridos, se nós formos olhar o histórico da igreja, nós já estamos encerrando agora.
E ainda bem que eu não olhei aquele relógio que está parado, hein? 15 para as 10. Olha, imagina se eu tivesse mais 20 minutos para pregar. Quando nós olhamos o histórico da igreja, gente, nós vamos ver que a igreja que o Senhor levantou, ela é poderosa, ela é vitoriosa. Nada detém a igreja do Senhor. O Império Romano tentou paralisar a igreja, o Império Romano ruiu e a igreja continuou. Os comunistas tentaram parar a igreja, o sistema comunista ruiu e a igreja continuou. Os islâmicos estão tentando paralisar a igreja, os islâmicos vão ruir e a igreja vai permanecer. Queridos, nada pode sobre a igreja do Senhor, nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. Deus estabeleceu um corpo de vitória, Deus estabeleceu um corpo poderoso, Deus estabeleceu uma igreja que hoje é militante, mas um dia será triunfante. Nós vamos reinar com Cristo Jesus. Nós vamos reinar para toda a eternidade. Deus nos chamou como igreja, como corpo vivo, e nada pode deter o poder que Deus deu à igreja do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Obrigado, Deus. Nós temos que sair daqui convictos, queridos, que nada detém a igreja do Senhor. E você é a igreja, eu sou a igreja. Nós somos este corpo que Deus escondeu para revelar na hora certa, com todo o poder de influência às nações. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Tua palavra tem nos iluminado a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. No nosso pecado, na nossa miséria, o Senhor nos alcançou lá na lama, nos tirou para dar um banho, Senhor, com o teu sangue, o sangue do teu Filho Jesus. Ah, Senhor, que preço alto o Senhor pagou para nos limpar, Pai. Que preço alto o Senhor pagou, Deus, para nos curar deste vírus do pecado. Obrigado, Deus, que agora estamos limpos, sarados, curados, transformados, edificados em Cristo Jesus. Senhor, obrigado porque nós temos livre acesso a Ti, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós oramos tão pouco. Que privilégio, Senhor, é falar com o Deus do universo. Nós não precisamos marcar audiência no palácio. Jesus já fez isso por nós. Nós temos acesso à sessão, a porta está aberta. O Senhor nos chama para sentar no sofá e conversar com Ele. Todas as nossas angústias, dificuldades, também para agradecer pelo dia, clamar por segurança. Deus, obrigado por esse relacionamento íntimo, de pai para filho. Obrigado porque agora nós somos irmãos como corpo, Senhor. Que bênção, Deus. Nos ajuda a cumprir, Senhor, nosso propósito de vida, Pai. Nos ajuda a cumprir, Senhor, nosso propósito como igreja, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão limitados, mas o Senhor é poderoso, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Que a tua igreja, Senhor, seja luz, seja sal. Que
Que a tua igreja, Senhor, seja o impacto que o Senhor espera em todas as nações, em nome de Jesus. Amém, Senhor.